Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli e estamos atravessando a temporada dos balanços financeiros. Uma tradição, desde que esse podcast era apenas no formato de áudio, a gente se reunia sempre ali, pouco depois do último dia de abril, primeiros dias de maio, a gente se reunia para fazer um programa analisando todos os números divulgados pelos principais clubes do Nordeste. Já fizemos vários desses episódios só no formato de áudio. E agora a gente está fazendo não apenas em vídeo, mas também separando os clubes para poder focar e analisar melhor cada um deles. E nesse programa, o nosso objeto de análise é o Bahia. Um Bahia que já salta aqui aos olhos da nossa tela, Cássio. Investiu, gastou, chame como quiser, mais de R$ 500 milhões em 2024, tá? Que foi o primeiro ano de operação completo do Grupo City, né? Ele já vinha de 2023, mas tinha começado em fevereiro. Então, um ano robusto de operação, tá? Que tinha como objetivo colocar o Bahia na Libertadores, conseguiu, a gente está vivendo o Bahia na Libertadores nessa temporada por um preço altíssimo. E ainda, Cássio, que quando a gente entra no seu blog e vê uma curva em linha vermelha, e linha vermelha sempre assusta, a gente trata como algo mais negativo, é despesa, mas também é poder, né, Cássio? Poder de investimento, poder de força no mercado, digamos, dessa forma, que talvez seja a forma mais clara. E eu queria a tua análise desse novo Bahia, esse Bahia com o Grupo City como novo DNA e nova alma do clube, levando o time a um patamar de mercado que nunca transitou e colhendo os frutos dessa mudança, né, Cássio? Fred, a despesa geral do Bahia foi de 523,2 milhões de reais, isso somando custos operacionais, investimentos em reforços e investimentos em estrutura. Porque são várias frentes, assim, o custo para o clube existir, tocar seu trabalho, o fortalecimento do elenco e o tempo todo está ali melhorando o CT, buscando outras frentes para aumentar ainda mais a capacidade de trabalho do Bahia, porque o Grupo City, como a gente, lembrando, adquiriu 90%, né, das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Bahia, que isso foi oficializado ali no dia 27 de fevereiro de 2023. A gente até tem uns números do ano passado, mas o início do ano passado tem a influência do Bahia Associação, porque era o Bahia Associação que operou em janeiro e quase todo o mês de fevereiro. Dessa vez, não, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, todo o futebol do Bahia, porque o nome é Sociedade Anônima do Futebol, todo o futebol do Bahia, e até vi uma notícia recentemente, inclusive, que a associação vai voltar a ter um time de basquete, com o objetivo de ir para a NBB. Por exemplo, não tem nada de Grupo City, tá? Se o Bahia bater lá da NBB, é o Esporte Clube Bahia normal, assim, é justamente a lógica. A SAF, Sociedade Anônima do Futebol, toca nesse ponto, e aí, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a despesa, o custo total do Bahia foi 523 milhões. Se fosse um cenário, há alguns anos, não existe SAF, e da forma como todos os clubes da região estavam, e saísse um balanço com alguém gastando 523 milhões, a gente abriria assim, em seu ano mais irresponsável, de forma, seria assim, em seu maior ato de responsabilidade, em não sei quantos anos de história, Fulaninho Futebol Clube acaba de cometer um ato que passará anos se é que vai conseguir limpar essa besteira, porque ninguém tinha a menor capacidade, a menor estrutura, a menor expectativa de ter uma despesa dessa sem entrar em colapso. O Bahia teve uma receita condizente? Não, não teve. Déficit do Bahia, Fred, logo até adiantando aqui, o cara quer dizer que o Bahia gastou isso tudo, mas teve quanto? E o Bahia teve, juntando tudo, e aí eu estou juntando até a associação, 308 milhões de reais. Certo? Assim, a gente está falando, se você juntar Associação e SAF junto,
geraram Não, 308 mas eu tenho milhões. mas eu tenho os números separados. Assim, o SAF mais associação, a receita total foi de 308 milhões e o resultado do exercício, que é a subtração da receita líquida, o que é receita líquida? É a receita bruta tirando os impostos, menos as despesas, né? O saldo negativo foi de 261 milhões. Se você, agora vamos falar só do Bahia SAF. Até chegar para não confundir, vamos ficar só falando do Bahia SAF. O Bahia SAF, ele teve uma receita bruta de 298,2 milhões de reais. A receita líquida, ou seja, tirando os impostos, aí cai para 273 milhões. A despesa operacional, eu já falei, 520. O resultado financeiro, que ele pode ser tanto positivo ou negativo. O resultado financeiro são aplicações. Que pode ser tanto você está devendo juros de alguma conta, como pode estar colhendo juros de alguma aplicação que você tem lá. No caso do Bahia, o resultado financeiro foi positivo, de 3,3 milhões de reais. Deixou o CDBzinho lá rendendo uma coisinha, o CDB do Bahia lá, arrumou 3 milhões. Só para a turma colocar isso. A CBF, recentemente, nessa semana, ela fez o contrato, fez o balanço dela, ela recebeu 1 bilhão e 300 milhões da Nike. Veja, isso é o que tem escrito lá, eu achei até estranho, mas 1 bilhão e 300 milhões e botou tudo no banco. Rendeu 12% no ano, isso dá mais ou menos, sei lá, uns 140 milhões no ano. Botou tudo no banco e rendeu, pronto, rendeu 12%. E diz assim, já rendeu aplicações conservadoras e rentáveis. Assim, aí, pronto. Paradinho da CBF lá, sem mover o dedo para nada. Pronto. O do Bahia, o que o Bahia tinha, rendeu isso. Mas o saldo negativo do Bahia SAF foi de 246 milhões de reais. Incluindo isso, a amortização do intangível, né, que a gente aprendeu com o Fortaleza. Deve estar lá. Não faço a menor ideia desse momento. Mas vamos esquecer isso, que eu não faço a menor ideia da amortização de intangível do Bahia aqui, certo? Mas assim, o Bahia teve esse saldo, esse déficit. Porém, isso não é visto como um problema. Ou longe disso, na verdade. O Bahia, essa escalada do Bahia, a preocupação não é, nesse momento, bater receita e despesa em 5 anos, pelo menos. Não espere isso. Não se ficar tendo esse volume de receita. Só vai bater receita e despesa se reduzir a despesa para 300 milhões. O que a gente está vendo é o seguinte. A gente está... essa curvinha vermelha que bateu, que disparou, mostra a real, o início da percepção da capacidade real no Grupo City, no Bahia. Que muita gente, a gente tá falando, desde que chegou, a gente tá falando aqui, que se fosse, a gente falava, se fosse outro clube, não sei o quê, vai ter que o Bahia ganhar um campeonato grande, voltar a ganhar um campeonato grande para a turma dizer, tá vendo? Porque, assim, no primeiro ano completo já botou já foi meio bilhão de reais, Fred. Isso a gente tá falando de um grupo que comprou Bahia para sempre. A gente sempre fala isso, meu irmão, não pegou Bahia emprestado, não, pô. Comprou, vai fazer isso com o Bahia. Então, nesse primeiro ano completo já deu essa amostra desse cenário. Num relatório que o Bahia coloca lá para os sócios, porque ainda tem que colocar e tudo, aí eu vou falar a aspa que tinha lá, que é bem interessante, que é falando sobre o resultado final, já porque o resultado final foi negativo, enorme, né? A gente está falando do resultado de 246 milhões negativos. Aí um torcedor do Bahia, porque o torcedor do Bahia tem direito de dizer, porra, quebraram o Bahia. A coisa, veja, o torcedor, por que essas explicações têm que ser feitas sempre ano a ano, de forma bem didática? Porque se você está dizendo que o resultado final do Bahia foi num ano, menos 246 milhões, o cara, meu amigo, meu Bahia virou SAF para tomar quebrar o meu Bahia. E o cara não vai pensar, não, pô, eu posso dizer, fica tranquilo aí, pô, foi negativo, mas dentro de alguns anos isso é para um crescimento. Então, aí o próprio Bahia explica. Abre aspas. O Bahia investiu mais em 2024, com destaque para a folha salarial da equipe principal, comissão técnica e contratação de jogadores. A estratégia é centrada em impulsionar o desempenho esportivo do clube, através de uma equipe de alto rendimento, visando alcançar resultados de destaque tanto em competições nacionais quanto internacionais. Exemplo foi a classificação para a Libertadores 2025, fecha aspas. Veja, está muito resumido, tá, mas é um fato. O Bahia passou 36 anos sem ir para a Libertadores. A despesa teve que bater aqui, no teto, pelo menos o teto atual, para ter essa classificação com a última vaga. Em 8º lugar, lembrando, assim, o Bahia se classificou na última rodada com a 8ª colocação para a pré-Libertadores, e quando a gente gravava esse vídeo, o Bahia já estava na fase de grupos, inclusive muito bem encaminhado para ir para as oitavas. Muito bem. Esses menos 246 é simplesmente como se fosse realmente uma empresa. Quando uma empresa grande adquire
nem é a coisa mais comum o primeiro ano já dar lucro, não. O primeiro ano é um primeiro ano de estruturação, é de organização da casa, é de contratação de profissionais mais qualificados, é de criação de uma logística adequada, ou seja, você prepara todo o terreno para no segundo ano, terceiro ano, 4 ou 5 anos, cara, está comprando empresa que vai querer para que sua família passe o resto da vida usufruindo disso, você não tá pensando no curto prazo. O Grupo City não fez isso com o Bahia. Tanto é que tem aquele 1 bilhão e até 15 anos, aquele valor todo lá, 1,5 bilhão, enfim. Então, nesse cenário, para mim foi muito mais importante a despesa do Bahia. Porque nessa, para mim, botou uma lupa e disse, ó, se foi 523... É o foco, né, Cássio? É o foco. Se foi 523 em 24, quanto é que não vai ser esse ano, pô? Com o time jogando a Libertadores. Talvez, Cássio, porque parte ainda é usufruindo do super investimento do ano passado. Foi maior do que o desse ano. Até aqui em jogadores, por exemplo. O Bahia está usufruindo ainda do ano passado. Tem a questão da janela. Deixa eu até ver se eu acho os números aqui. Com logísticas e viagens, o Bahia gastou tão forte ano passado que também ajuda a tocar um pouco esse ano. Agora, os salários continuam lá, gerando na alta, né? Um clube de folha salarial brutal, né? A folha salarial do Bahia aumentou 70% de 23 para 24. Juntando salários, encargos, benefícios e somando profissionais base de futebol feminino, o Bahia gastou 293 milhões ano passado. Então não tem nada intangível aqui não, tá? Essa parte aqui, ó, isso aqui é dinheiro vivo, tá? Papel. Ou Pix, né? Isso aqui é 293 milhões só com... Eu não falei direitos econômicos não, viu? Direitos econômicos, por isso que eu tô falando, Fred, que vai ser mais assim, direitos econômicos o Bahia gastou no papel, não é o que ele gastou e vai pagar, isso é o que saiu do Bahia em 24 foi, ele saiu com compras, 97 milhões de reais. Esse ano até aqui não saiu isso tudo não, até porque entrou, né? Mas veja, o dinheiro para comprar jogador só foi 18% da despesa. Sim. A gente não está dizendo que o Bahia gastou... É isso que eu falei, os salários continuam pesados ali, gerando a alta. A gente não está dizendo, ó, metade desse dinheiro do Bahia foi comprar o jogador. Não. 18% desses 523 milhões foi com compra de jogador. Por isso que eu estou falando. Esse ano ele vendeu Biel e Tassiano muito bem vendido, né? Então esse ano também já entrou, isso a gente vai debater ano que vem, mas eu só estou dizendo que 2025 já entrou um dinheirinho de Tassiano, né, e talvez equilibre um pouco essa balança. 2024, cara. Mas meu ponto está falando de equilíbrio de balança, não. Veja, eu não estou falando nem de equilíbrio de balança. Perceba que eu estou falando do gasto mesmo. Claro. Do gasto, se você tirar as compras do ano passado, dá 4. Então, comprou ninguém. Gastou 426 milhões. Vamos supor, a gente pode guardar esse número e vamos comparar esse número ano que vem, quando a gente fizer aqui no podcast, certo? É boa. A gente pega esse número, exclui as compras desse ano e fala: o Bahia gastou quanto em 24? Eu duvido que seja menos do que isso. Impressionante. Esse é o meu ponto. Cássio, fala. Não, eu ia propor que a gente faça um detalhamento. Percentual. Eu até falei o percentual, né, compra de jogadores, que foi 18%. Fala. E com salários, encargos e benefícios, isso deu 56%. Só para tratar de forma... Pronto. Eu queria que a gente dissecasse a receita do Bahia, que eu vi que no seu blog a gente consegue entender tudo que a SAF está conseguindo extrair, receber, gerar. Né? Porque gastar... Ok, existe o dinheiro infinito do petróleo, do Oriente Médio, que vai jorrar e vai sempre ser um pilar do Bahia. Mas ninguém tá brincando. Nem os caras volta também. Nem os caras estão lá. Eles estão lá brincando. Rapaz, vamos se divertir e gostei desse time aqui, vamos investir pesado nele. A receita, ela é muito importante, né? E você detalha, você já trouxe esse número, né? Que a receita do Bahia SAF foi de 298 milhões. E eu vi que no seu blog você traz explicando o que veio de direito de transmissão, o que os sócios e a bilheteria estão gerando, porque eu acho isso muito importante, Cássio, que a gente detalhe, você já está aí na agulha para detalhar, porque nem todo mundo, nem todos os clubes vão ter
o mérito de negociação, ou a sorte, se chame como quiser, do Bahia, de ter um Poucos, grupo na City verdade, por trás. pouquíssimos. Né? Clubes que não estão na Série A, vou dar aqui o exemplo do Náutico, em que a gente fez um vídeo essa semana, talvez a primeira SAF de um clube desse porte derrotada. Que o clube nega a SAF, né? Assim, basicamente, apesar o do clube recuo nega, da SAF, antes mas... mesmo da votação, o Conselho criou tantos obstáculos que a SAF recuou. Porque a gente aprendeu melhor, Cássio, a entender SAF, e essas SAFs menores, que não é o caso da SAF do Bahia, não é o caso da SAF do Botafogo, mas é o caso da SAF do Santa Cruz, é o caso da SAF do América de Natal, do Campinense, do Botafogo da Paraíba. São SAFs que contam com a receita do próprio clube. Mais do que dinheiro novo, são SAFs que visam aumentar a capacidade de receita e reinvestir parte significativa desse dinheiro, mas também lucrar com essa capacidade. Então eu queria que você detalhasse esses números da receita do Bahia para a gente pensar que se o Bahia tivesse uma SAF nesses modelos, o que é que ele estaria devolvendo aos seus investidores? Eu acho importante a gente passar Veja, por isso, Cássio. estaria... Todos os exemplos que você deu, estaria devolvendo demais já no primeiro ano. O cara estaria, pô, cara, indo na loteria aqui, viu? É, Já tá porque direto. já volta, é uma SAF que tem um. É um clube um clube de futebol que gerou 300 milhões de reais no ano passado. O Bahia gerou. Nesse caso, gerar, a gente não está considerando dinheiro vindo do Grupo City, tá? Porque o balanço, inclusive, detalha isso. A gente vai falar daqui a pouco o tamanho do passivo do Bahia é gigantesco, mas ele fala daqui a pouco. Mas, enfim, o que a gente está falando agora são de grana gerada pelo Bahia. Isso. Não, e nisso, um dinheiro vindo de um Bahia repasse SAF. do Grupo City, isso não é dinheiro gerado pelo Bahia, não nessa conta. A gente está falando de receitas recorrentes, podemos dizer assim, receitas recorrentes. Aí nisso tem 112,7 milhões com direitos de transmissão, muito dinheiro, assim, foi muita grana. Isso foi 37,8% do total. 83,1 milhões com bilheteria e sócios. O Bahia ele tem uma particularidade. Nesse caso, alguns torcedores do Bahia que gostam. Como o Bahia passou pelo processo de democratização, eu nunca esqueci isso. Não é redemocratização, foi um processo de democratização que foi lá em 2013, se eu não me engano, que o Bahia passou a ter eleições diretas e tal. E sempre teve uma parcela da torcida do Bahia muito atenta à fiscalização do clube. E tem uma parcela que não gosta, por exemplo, de vários dados, como a SAF vem colocando. Por exemplo, a SAF não mostra mais o orçamento do Bahia há 2 anos. A gente já não faz. A gente tá. Eu não sei se vai ser vai ser um padrão de SAF, que é tipo, nenhuma empresa dá o seu orçamento ao que eu vou fazer esse ano aqui, é estratégia de negócios. Uma coisa é uma associação sem fins lucrativos não fazer isso, como é um clube, é a associação, mas uma empresa, eu fico pensando assim, mas como a gente era acostumado a ter orçamento, é estranho que o Bahia hoje não coloque. Mas, além de não ter orçamento, os números do balanço não são números com tanta abertura, sabe? São números mais condensados. Um deles é esse, sócios e bilheteria. No vídeo do Fortaleza, por exemplo, a gente disse quanto o Fortaleza gerou no Castelão e quanto gerou com mensalidade de sócios. No Bahia, esse número é um número só, Fred. Então, nem adianta perguntar, o Bahia tem 70 mil sócios, levou 1 milhão de torcedores na Fonte Nova. Tudo bem, mas eu não faço a menor ideia como é que se separa esses dois números aí nesse número. Então, juntando sócios e bilheteria, que é a forma como o Bahia SAF divulga, frisando isso aqui, foi de 83,1 milhões. Isso dá 27,8% da receita total. Mas já é muito, muito impressionante. Não, muito. Quer que eu compare? É melhor falando e comparando, para não ter que voltar. Os 112 da televisão, ele tinha sido 88,6 milhões em 23. Foi de 88,6 para 112,7 em 24. Bilheteria barra sócios foi de 68,7 milhões em 23 para 83,8, ou seja, 14 milhões a mais, 20% a mais. A TV aumentou 24 milhões e os sócios aumentaram 14. O terceiro item, o que mais gerou dinheiro na SAF, do Bahia SAF, foi patrocínios e marketing. Apesar de ser patrocínios e marketing, mas nesse caso é normal. É um item só, não é que nem bilheteria e sócio, não. Nesse caso aqui é um item só mesmo. E foi
o Bahia conseguiu, Fred, 57 milhões de reais, dá 19% do total. De 23, tinha sido 56,5, então subiu 3 milhões. Aqui vale uma ressalva, tá? Não está, nesse valor, não está o contrato com a Puma, que foi fechado esse ano. A Puma, que é a mesma que fornece os uniformes dos outros clubes do Grupo City, né? E também não está o contrato, o patrocinador master com a Viva Sorte Bet, que foi fechado agora, é um contrato de 40 milhões, se fala em 40 milhões. Porque hoje em dia, Cássio, você renova um contrato de patrocínio master com uma Bet. A gente acompanhou, por exemplo, recentemente a mudança do esporte com a Bet Nacional, que inclusive é a patrocinadora aqui do 45 Minutos. Você muda de patamar. Então, realmente é muito significativo. O ano que você troca o seu patrocínio master, você vai ter um salto considerável. Então, pense que já foi um pouquinho maior. Um aumento de 5% e um aumento bruto de 3 milhões. Foi de 56,5 para 59,8. Mas espere esse patrocínio e marketing no balanço de 2024, que será divulgado até 30 de abril de 2025, vir na cavalice, porque tem 2 novos contratos que já estão valendo no Bahia, já estão no uniforme do Bahia, tanto a Puma quanto a Viva Sorte Bet, mas que eles não estão nesse balanço aqui, que ele vai até 31 de dezembro do ano passado. Em quarto lugar, entre as maiores frentes de receita do Bahia, está a venda de direitos econômicos de jogadores. Aqui, o pulo do gato vai ser muito em breve, vai ser aqui. O Bahia tirou 35 milhões de reais, pô. Isso é nada. Isso é nada para o que o Bahia deve tirar daqui a alguns anos. Nada. Nada. Esse número seria pequeno. Esse número hoje seria o número mediano para o Bahia Associação. O Bahia não virou SAF. O Bahia continua sendo associação. E o Bahia apresentou 35 milhões de venda e 24, esse número seria mediano. Porque o Sport vendeu um menino e o Sport recebeu 40 milhões. Vendeu por 60, mas tinha direito a 40. Um menino de 17 anos. Aí perceba que nesse ano, o Bahia tem 25, o Bahia tem 3 jogadores na seleção brasileira sub-17. 3. Fazendo gol. Não, o goleiro pegando pênalti, o cara fazendo gol do título. Então, assim, perceba que esses 35 milhões de venda de jogadores é um número com potencial de crescimento, assim. Sócio e bilheteria, eu não sei tanto não. Não sei até quanto o Bahia vai bater de sócio. Não vai ter sócio e bilheteria mais a perto do teto. E a Fonte Nova está perto do teto pela capacidade. Mais perto do teto. Mas venda de jogadores não. E deu 35 milhões. E em quinto lugar, filiais, que deu 6,9 milhões. E em sexto lugar, outras receitas. O que são filiais? Pô, Fred, pergunta ao Bahia. Nesse caso aí, eu fiquei com a dúvida assim, 6 milhões de filiais, o documento detalhou muito bem, não. Eu acho que faltou algum dado aqui. Eu falei de venda de atletas, faltou o comparativo, na verdade. O Sim. Bahia tinha vendido, só tinha tirado 5,9 milhões em 23. Diga aí. Muito baixo. Veja, em 21 foi 35,4. Em 22, 21,4. Em 2023, 5,9. E em 24, 35,6. Que é o mediano, como você falou, né? Mediano, não tá no que o Bahia pode ser daqui a alguns anos, não. A distorção foi ano passado. A distorção foi ano passado. De vez em quando eu fico indo e voltando, eu peço desculpas aí, mas de vez em quando vem alguns números. Quando eu tinha falado da televisão, a gente tem como detalhar o dinheiro da televisão. Eu acho bem interessante, porque nem todos os clubes... importante, nem todos os clubes fazem isso, né? Mas o Bahia tirou, dos 112 milhões, o Bahia tirou 90,4 da Série A. O Bahia ficou em 8º lugar. Aí tem televisão, 8º, 90 milhões só da Série A. 13,4 milhões da Copa do Brasil, 4,4 milhões da Copa do Nordeste, o time chegou até a semifinal, e 1,2 do Baiano, onde foi vice-campeão. E aqui fica claro, a gente sempre fala, das cotas, eu sempre digo, é aqui que o cara vê a cota do... não vou dizer não, é contrato de confidencialidade. É de confidencialidade por alguns meses, porque quando vê o balanço, meu irmão, diz lá, e pronto, aí, tá aí. 1.200.000 reais foi a cota do Campeonato Baiano. Perfeito, Cássio. Pra gente fechar, tem um gigantão aí para aparecer, que é o tamanho do passivo do Bahia, né? E eu sei que é um pouco repetitivo, a gente já está gravando os outros vídeos. No vídeo de Fortaleza, a gente precisa fazer uma longa explicação sobre passivo, o que é passivo, não significa dívida, ou pelo menos não significa dívida que está vencendo agora. Ou que venceu por isso que não chamamos de dívida, chamamos de passivo. Mês passado. É tudo que você tem a pagar aí pela frente. É um comprometimento de futuro.
Atrasado Não, ou não? não só um comprometimento de futuro, mas fundamentalmente um comprometimento, não assim, ó, o meu clube está comprometido, nada disso. É só o que você tem que pagar. A gente acabou de passar pelas receitas e sabe que o Bahia gera receitas altíssimas, tá? E mais do que isso, tem todo o dinheiro, né, do Grupo City, do Oriente Médio. Mas, Cássio, qual é o tamanho do passivo do Bahia apresentado na prestação de contas do clube? Torcedor do Bahia, você que de vez em quando, a maioria silenciosa, não tem problema, mas de vez em A quando hora, aquele a hora de cri-cri, largar a live é essa, né? e aquele cri-cri que fala, esse cara, tu acha que eu não leio, esse Cássio é muito anti-Bahia. Aí o cara pô, o cara tá vendo, o cara vai ficar putinho agora. Fique não. Se você viu o vídeo de Fortaleza, a gente traz o número, alguns números assustam, outros é para assustar mesmo, de fato, porque nem tudo é rosa, mar de rosa também. Isso é que Mas dá vamos lá. botar dois pernambucanos para falar do Bahia. Exatamente. Quero ver quando for o do esporte. Tão bonzinho. Tão bonzinho. Veja, vai ver o do esporte. Aí vamos lá. O do Bahia é o seguinte, Fred. O passivo, juntando dívidas, obrigações, financiamento, tudo, já não era uma criança. Já tinha carteira de motorista. Sempre foi. Pai e filho sempre tiveram passivos parecidos. Estava em 559 milhões de reais. Certo? Tava alto. Aí o cara do Bahia, o cara que, pô, meu 500, calma, irmão. Isso é ano passado, isso é 2023. Vamos para 24 agora. Vamos para 24. Belintanners. Isso é 20, exatamente, isso é 23. Em 24, essa criança pegou doutorado. Essa criança hoje está 1 bilhão e 414 milhões de reais. Veja, não Veja é. só. Não é o Pernambuco. É torcer pro É torcer pro Sheik não sair para comprar um cigarro e nunca mais voltar. Né? Sou pernambucano de coração, atualmente pernambucano de alma, mas nasci no Amapá. Então, aquele pernambucano. Veja, esse número é um número real. Mas, aí eu peço calma. Bandeirinha branca da paz. Vamos lá. O Bahia, o passivo do Bahia é de 1 bilhão e 414 milhões. O valor é esse. Daí, 570 milhões foram captados junto a, presta atenção, City Football Group Brasil. Ou seja, o tio, a fundo perdido, sei lá. Então, esse é um passivo que é de um grupo relacionado ao dono. O Bahia não é só o Bahia é SAF. Um grupo que está relacionado ao dono do Bahia aportou 570 milhões. Aí tem as nuances aqui que eu posso estar falando uma grande besteira, as nuances. Veja, tem uma obrigação contratual de investimento que o cara coloca, mas também tem aquele que você coloca. Ó, isso aqui não é obrigação contratual, não. Isso aqui eu estou colocando como complemento e mais para frente eu tiro do que era a obrigação para colocar aqui. Tá entendendo? Não sei se ficou claro. Ou seja, eu tenho que botar 200 milhões porque eu me comprometi a botar 200 milhões. Mas eu botei 250. Esses outros 50 é meu aqui, que eu estou colocando e eu mesmo desconto mais para frente. Enfim. Tem esses 570 ao City Football Group Brasil, ainda tem uma outra parte do Grupo City. O relatório do Bahia, todavia, ele reconhece, porque é verdade, nem tudo é dívida. Vamos agora, uma imensa parte disso são obrigações, são coisas que o Bahia, em crescimento, vai ter que pagar nos próximos meses, mas o prazo não está atrasado para pagar. O Bahia, simplesmente por estar crescendo, se comprometeu e irá pagar dentro da receita. Planejamento, Cássio, até. Do planejamento. Dívida, ou seja, o que já passou, e aí o clube teve que refazer prazo, teve que renegociar, está devendo, está atrasado. Nesse processo, a dívida do Bahia, ela era de 320, a dívida real, agora a dívida líquida do Bahia, dita pelo próprio clube, 321 milhões em 2022. Em 23, ela caiu para 133 milhões. Pix? Que isso foi no início da SAF. No início da SAF. Pix, já teve uma redução. O famoso Pix. É o Pix. Fica muito claro aqui, inclusive. O famoso Fica Pix. muito claro aqui. Quando a gente fala a brinca do Pix, o Pix aqui. Era 321, agora está 133. Isso é o Pix. Aquele famoso Pix do Bahia resolveu isso aí. Aí tu fala, e por que não pagou tudo? Porque muitas dessas dívidas têm financiamentos enormes. Onde, assim, ó, é muito melhor tu deixar teu dinheiro parado no banco rendendo e com aquele rendimento pagar, porque tá lá, você já tem um valor já está negociado, já está bem negociada, né? E já são valores fixos, tá? Você já está negociado, então você vai pagando. Obviamente você pode até antecipar o pagamento, mas não é um problema. O problema era o valor do Pix, que eram dívidas de curto prazo, dívidas vencidas, dívidas que estavam lá batendo a porta.
Enfim, mas eu ainda não falei a dívida atual. Era 321 em 2022, 133 milhões em 2023 e agora 128 milhões. Ou seja, reduziu um pouquinho. A inflação teria subido de 133, beirando 140 talvez, e caiu para 128, ou seja, a dívida real caiu. E a dívida líquida do Bahia, bote aspas, dívida líquida, fecha aspas, essa expressão, ou seja, dívida de fato, ela representa, Fred, 9% do passivo. Eu acho que esse é um dado que o torcedor do Bahia pode ficar, pô, meu amigo, 1 bilhão, 1 bilhão. Isso é um fato. Então, esse 1 bilhão não está no espaço, não. Esse 1 bilhão está rodando por aí no nome do Bahia. Isso é verdade. Tem não é nem 1 bilhão, 1,4, porque esse 1,4 é chato também, viu? 1,4. 1 bilhão e 400 milhões estão rodando no nome do Bahia. Mas dívida de fato, só 9% disso é dívida de fato. Eu acho que isso é que conta. Aí o cara vai falar, e pô, como é que se chega a um número desse tamanho? Porque no passivo, aí vai para as normas contábeis, onde eu não chego a tanto, o Bahia assinou com a Globo até 2029, a Rede Globo, pelo Campeonato Brasileiro, certo? Sim. Na hora que ele assinou com a Globo, Fred, o Bahia ele ficou com 290 milhões para receber. Ele tem que contabilizar esse número. Até receber esse número por uma regra contábil, que pode até não fazer sentido, mas é uma regra contábil. Esses 290 milhões, eles entram no balanço, no demonstrativo financeiro que a gente estava avaliando aqui, num item chamado receitas a apropriar. E isso significa que receitas a apropriar, que também tem dinheiro a receber, geralmente é no ativo, e receitas a apropriar, eu acho que é no passivo, acho que é dessa forma, estou falando de cabeça. Por uma questão contábil, receitas a apropriar fica no passivo. Então, esses 290 milhões, que mais para frente será dinheiro do Bahia, perceba, o Bahia, isso vai virar dinheiro do Bahia, sim, por uma regra contábil, esses 290 estão como passivo. Mas eles não estão no passivo, por exemplo, em financiamento de curto prazo, eles estão lá num item chamado receitas a apropriar, que não é um problema. Então, a cada ano, até esse ano já começa, inclusive, que é 25, 26, 27, 28, 29, são 5 anos. A cada ano vai tirar uns 60 milhões disso aí. Então, isso vai ser reduzido normalmente. Mas seja, veja, passivo, isso, na verdade, é só não, mas é quase que uma... Eu dei um exemplo. Assim, é 290 de 1 bilhão e 440. Tem outras coisas lá. Tem 570 sim, claro. que é com o Grupo City. Esse dinheiro realmente existe. Falei, mas é só. Quando a gente fez o vídeo do Fortaleza, a gente brincou no final que, apesar dos déficits, do aumento de empréstimo, né, do passivo elevado, enquanto tiver na Série A, você vai sempre equalizar. Nesse caso, acho que até na Série B resolve. Aí, meu no amigo, caso do Bahia, realmente só não torcer pro Sheik fazer o negócio, comprar um cigarro e não voltar mais. É só isso. E assim, então... Cênio, eu vou ali na esquina, viu, Cênio? Já eu volto. Eu vou comprar um cigarro ali na esquina. E aí não volta mais. É o único risco. Até esse cenário... Porque aí teria... E por via das dúvidas, é bom a turma não comprar muito carro elétrico lá em Salvador, não, né? Continuar no combustível. Continuar no combustível. Por exemplo, Fred, se o Bahia tivesse que passar para frente, isso não vai acontecer. Mas se fosse passar para frente, o Grupo City não abriria mão desses 570 milhões de reais. O novo comprador teria que dizer, ó, meu irmão, tu tem que resolver essa continha dos caras aqui. Mas isso não é um problema, porque o Grupo City é o dono da parada. A questão é, não vai não quero mais o Bahia. Como você falou, Não é um problema. O problema é a dívida líquida. Essa existe, tem 128, mas a gente está falando de um clube que gera 300 e a dívida líquida, dívida de fato, é 128. E torcer sempre, que a gente sempre bota a ressalva, isso vale para todos os clubes, que é o seguinte: o balanço não é uma verdade absoluta. O balanço, porque se fosse assim, nunca teria problemas por aí. Sempre de vez em quando tem um problema. Sempre torcer para o seguinte, e é o fato. É para estar tudo certinho. Se tiver tudo certinho, não é alarmante. É só torcer para ser do jeito que sempre falam para a gente. Perfeito. Dessa forma a gente fecha esse vídeo sobre o Bahia. Convido você, torcedor do Bahia, que chegou até aqui, que só clicou no do Bahia, vamos assistir os outros, tá? Papo do Vitória, vai ser feliz. Vai ser feliz no do Vitória. Vamos lá na nossa... Vamos lá na nossa aba de vídeos. Vamos ver os outros, tá? Porque é importante. Você que não é torcedor do Bahia, chegou até aqui, porra, vê como é legal você ir conhecendo. O Bahia hoje é um caso à parte do futebol brasileiro. Eu diria que isso aqui é quase obrigatório. Esse programa que a gente fez aqui é obrigatório. O Bahia tem a melhor SAF do Brasil. Isso tem que ser mais conhecido, isso tem que ser mais estudado, tá? Então a gente deixa. Foi a maior receita do Nordeste, Fred.
E veja, a gente está falando hoje 298 só do Bahia SAF, a do Fortaleza, que foi a segunda maior, foi 279. Perfeito. Ficando em quarto lugar no Brasil. Isso aí é a grandeza do Bahia e, obviamente, impulsionada, né, pelo o investimento que gera jogadores, que gera resultado, e aí a mola passa a mover de forma muito mais intensa, que é justamente a teoria das SAFs pequenas, das SAFs do América de Natal, do Náutico, do Santa, que a gente citou aqui, que é você aporta um dinheiro num clube que está precário, com esse dinheiro eu vou conseguir resultados que esse clube não está conseguindo, com esses resultados, um gigante como o Santa Cruz volta a ter torcida gerando muita receita, calendário o ano todo, porque o Santa tem torcida, mas não tem calendário. Então, um calendário com muitos jogos o ano todo, receita de sócio, patrocínio, valoriza a marca, e aí, ó, é uma coisa puxando a outra. Às vezes, para os clubes menores, falta um aportezinho para que as coisas voltem a funcionar. No Bahia, que já estava com tudo fluindo, que já não precisaria de um socorro, o que chegou foi algo transformador, que é o que todos sonham, mas não vai chegar para todo mundo, e é o que a gente disse aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, é importantíssimo para a gente. Eu sei que para você não é nada, às vezes você esquece. Eu fui um consumidor de YouTube muitos anos, relapso, muitas vezes eu não dava curtida, e não tem por que não deixar curtida, tá? Hoje eu reconheço os vídeos que eu vejo, que eu gosto, eu me esforço para deixar curtida, para me inscrever no canal, porque a gente sabe que isso é importante para quem está produzindo conteúdo, e a gente o faz sem clickbait. Você pode nos odiar, achar que a gente faz tudo errado, que temos informações erradas, opiniões ruins, que somos barristas, clubistas, usistas, istas, o que for, tá? Mas você só não pode dizer que a gente apela, que a gente faz clickbait, que a gente coloca fake news, tá? A gente dá nossa cara tapa aqui, ó, os conteúdos que Bahia a gente... Aqui, ó, aí, mas Bahia deve 1 bilhão. Tá aqui, exatamente, aqui. pronto. Se a gente fosse assim, era aquilo, ó. Bahia explode. bilhão. Bahia explode. Explode passivo Bahia, 1 bilhão. 1 bilhão. Aí a gente caça assim, ó. A gente não 1 faz bilhão isso. e 400 milhões. Caminhando para 2, né? Ou seja, pegou já a reta para os 2 bilhões. Céu o limite agora, céu o limite. Mas a gente faz o conteúdo, né? O que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer. E eu acho que muita gente gosta. Você chegou até o fim. Imagino que você pelo menos suporte, né? E o objetivo é informar. Vídeo. No fim das contas, Fred, o objetivo é informar. É pegar isso aqui. Alguém fala, Bahia, você tentar isso aqui não é fazer um trabalho de contador, é tentar fazer um trabalho de transformação de números complexos em coisas mais palatáveis, em coisas mais... Perfeito. De uma compreensão, é uma tentativa pelo menos, tomara que tenha funcionado, mas no fim das contas o que a gente quer é que num futebol onde esses números são cada vez mais estelares, que o torcedor consiga absorver para saber para onde o clube dele está indo e como está indo. E é por isso que a gente merece que você deixe a curtidinha, que você compartilhe nosso vídeo no WhatsApp com seus amigos, nos seus grupos, e se inscreva no nosso canal, ativando aí as notificações. Eu tava vendo Fábio apresentando um programa, disse que agora tem um negócio de hypar o vídeo. Eu não sei o que é não, mas se vocês souberem e quiserem hypar esse vídeo, a gente agradece. A gente pagando de velho é bom demais, meu irmão. Eu não sei, eu vi Fábio falando ontem, no 45 minutos, ele falou, galera aí para hypar o vídeo, agora tem a opção de hypar o vídeo, eu não sei o que é, não sei onde fica, mas hypem aí esse vídeo. Valeu, Cássio, valeu a cada um que chegou até aqui, agradecer a Márcio pela direção e edição. Tá? A gente acho que não errou nenhuma vez no do Bahia, então não teve edição. Foi não plano sequência. Meu amigo, foi adolescência. Foi adolescência, plano sequência aí do início ao fim. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.